Boa tarde a todos. Obrigada por se juntarem ao webinar da Teoria à Prática, como funciona o certificado em Coaching Executivo. O meu nome é Madalena Bosch de Sousa, sou diretora executiva de Community Engagement e Alumni Relations da Nova SBE e sou também uma das alunas graduadas da primeira edição do programa de Coaching Executivo. Esta sessão tem como objetivo dar a conhecer testemunhos dos participantes no certificado em Coaching Executivo e qual foi o impacto desta experiência na sua vida profissional e pessoal, bem como as mais-valias do programa em parceria com a Henley. Hoje connosco temos a Alexandra Barosa Pereira, coordenadora executiva do certificado em Coaching Executivo, com experiência como coach profissional desde 2007. Foi também a Alexandra que concluiu a primeira investigação de coaching em Portugal em 2006. Temos a Margarida Barreto, aluna do Professional Certificate of Coaching da Henley Business School, com uma vasta experiência na área de recursos humanos, psicóloga de formação, e foi também presidente da APG, a Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas. Temos ainda o Pedro Brito, também alumna da primeira edição do certificado em Coaching Executivo, uma parceria com a Henley e com a Nova SBE. Há mais de 20 anos que trabalha nas áreas de recursos humanos e desenvolvimento de lideranças e é atualmente Associate Dean da nossa área de formação de executivos e relações com parceiros aqui da Nova. Para esta conversa, vamos partir da definição de coaching como descrito pela ICF, que é a International Coach Federation, uma das instituições de referência nesta área em todo o mundo. Então, o coaching consiste numa parceria com o cliente através de um processo estimulante e criativo que o inspira a maximizar o seu potencial pessoal e profissional. E para dar aqui o pontapé inicial, eu vou fazer aqui umas perguntas aos nossos convidados, mas desde já também convido-vos a escrever as vossas perguntas na ferramenta de Q&A e nós depois daqui de algumas respostas dos nossos participantes daremos início às vossas questões. Então, Margarida, olá. Gostaria de começar por fazer duas questões. Uma, porque é que escolheu de fazer esta certificação numa universidade e não numa escola? E uma segunda pergunta também relativamente ao valor do coaching, que tem sido um pouco banalizado. Qual é que é a sua opinião e se vale a pena investir numa formação de coaching? Muito bem, Madalena. Então, porquê é que eu escolhi a Henley Business School para fazer a minha certificação em coaching? Eu fiz a certificação em coaching após acabar um bocadinho a minha vida ativa como diretora de recursos humanos e em que estava a pensar ter mais uns anos para desenvolver a minha atividade como consultora e executive coach. Da pesquisa que eu fiz, nomeadamente em Inglaterra, porque curiosamente, eu trabalhei numa empresa de tecnologia de informação, da qual fui diretora de recursos humanos e qualidade, e tive um contacto muito intenso nessa altura com, digamos, as práticas de coaching. Estamos a falar da década de 90, portanto uma empresa que tinha muitas práticas de gestão de pessoas e desenvolvimento completamente pioneiras, e eu tive a oportunidade de assistir a um seminário feito pelo Sir John Whitmore, que é um dos pais, enfim, do coaching, e enfim, toda a lógica que sempre tive também por trabalhar em empresas inglesas e americanas foi fazer numa escola em Inglaterra. Fiz alguma pesquisa, vi várias escolas, várias formações, tive algumas referências também de profissionais em Portugal que tinham feito a certificação em coaching na Henley Business School, e enfim, da pesquisa que fiz achei que a Henley oferecia várias coisas. Primeiro, oferecia uma formação muito prática, que é muito importante, portanto, com imensa prática concreta. Uma universidade muito reputada, que é o caso também da Nova SBE, não é? Portanto, uma universidade reputada que nos dá alguma credibilidade àquilo que nós vamos aprender. E talvez outro aspecto ainda mais interessante da Henley Business School seja o facto de terem um grupo dedicado ao coaching, um grupo profissional dedicado ao coaching, porque quem faz uma certificação em coaching, digamos, eu diria que é o início de um caminho de aprendizagem que se faz não só depois mais tarde através da supervisão, mas também através de participação em vários webinars, em várias conferências. E a Henley Business School oferece isso.
curiosamente através de um FII anual baixíssimo, enfim, que eu diria que está à volta das 60 libras, e que não é nada, não é? Portanto, hoje em dia, e que oferece uma panóplia enorme de uma continuada aprendizagem. Portanto, eu fiz a escolha baseada em referências e baseada na pesquisa, e a escola em si, o facto de ser uma universidade, dava-me mais credibilidade, não só por ter o grupo de coaching, mas também por ser uma universidade altamente reconhecida no mercado. Portanto, estas foram as razões para eu fazer. Existem outras, porque eu queria fazer qualquer coisa em inglês, porque me abria mais o mercado, mas isso, enfim, é só um adicional, porque realmente achei que a Henley Business School era de facto uma universidade que valia muito a pena, e até hoje não estou arrependida, porque continuo a participar ativamente em eventos que eles têm e a aprender, apesar de já não estar no ativo, mas a aprender continuamente sobre esta temática que é muito apaixonante. Enfim, esta minha maneira de falar acaba por contribuir um bocadinho para lhe dizer, para responder à segunda pergunta. Eu acho que o coaching é um instrumento potentíssimo por várias razões. Primeiro, porque, como nós sabemos, e eu tenho 2 filhos, que um é milénio, o outro é geração Z, nós educamos os nossos filhos de uma maneira diferente do que nós fomos educados, a pensar, a questionar, e as práticas de gestão, se não se adaptarem a esta nova maneira de estar dos jovens, não vai de maneira nenhuma conseguir haver retenção deles nas suas organizações em questão. O coaching, para um manager, por exemplo, que gera pessoas, é um instrumento fundamental para ir de encontro àquilo que estes jovens estão habituados na educação que tiveram, que é pô-los a pensar, tentar encontrar as suas soluções, perceber o que é que eles querem, o que é que gostariam. Portanto, o coaching, como uma técnica que ajuda a centrar a pessoa nas suas soluções e não nas soluções do outro, acaba por ser muito importante para gerir pessoas hoje em dia. Essa é uma primeira razão. Uma segunda razão, e aqui falo especificamente para aquelas pessoas que já tendo alguma experiência ou não, acham que é importante ajudar os outros com a sua experiência, estou a falar concretamente dos mentores, a própria mentoria pode fundamentar-se e ser mais rica se baseada em técnicas de coaching que levem o mentee a refletir por si na sequência das perguntas que são feitas pelo mentor. E, portanto, também nessa vertente, para ajudar as pessoas que querem ajudar outras no seu desenvolvimento, o coaching dá uma série de instrumentos fundamentais para se fazer de uma maneira que seja muito centrada na pessoa, coachee ou mentee neste caso. Portanto, eu acho que é potentíssimo. Eu devo dizer até que depois de tirar a certificação em coaching, que para além disso é potentíssimo na autoaprendizagem e no autoconhecimento de nós próprios, depois de tirar, eu passei a funcionar com as pessoas de maneira diferente. Eu faço muito mais perguntas, eu reflito muito mais, eu tento muito mais ver a perspectiva do outro e não a minha. E, portanto, isso foi uma aprendizagem riquíssima, que não foi só da certificação, porque eu anteriormente, como diretor de recursos humanos, já tinha tido muito contacto com coaching, a própria Merck Sharp & Dome tinha cursos de coaching para todos os managers, porque não estando as pessoas próximas do chefe ou da chefia, elas têm que saber e responsabilizar-se pelas alterações que são necessárias em termos de comportamento para atingirem os seus objetivos. E, portanto, eu tive muitos contactos, mas a aprendizagem que fiz, digamos, na certificação em coaching foi muito importante para a pessoa que eu sou hoje, profissional e pessoalmente. Respondi, Madalena. Respondeu muito bem, concordo totalmente consigo. Isto leva-me também a perguntar aqui ao Pedro se, quando participou na primeira edição agora do programa da certificação, realizada aqui em parceria com a Henley e com a Nova SBE, como é que esta certificação teve impacto na tua vida pessoal e profissional, Pedro? Sabes que eu estava deliciado a ouvir a Margarida, porque há imensas coisas que se tocam. A experiência é diferente, mas ao mesmo tempo as aprendizagens são muito similares. Mas eu confesso que sempre evitei o tema do coaching. Desde há muitos anos assistia a uma espécie de uma desvalorização da atividade, conta de entidades que certificavam as pessoas com muito pouca maturidade para esta missão. E talvez eu próprio tivesse a minha crença limitadora relativamente ao tema do coaching, mas eu sentia-me dividido, claramente. E por isso tinha vindo a adiar esta certificação, eu diria quase há 10 anos. E agora que fiz, a única coisa que eu me arrependo é de não ter feito há mais tempo. Eu já te disse isto e de facto é uma pena não ter feito há mais tempo, e todas as pessoas que
como são mais próximas, recomendo vivamente, sobretudo em funções de liderança, a fazê-lo. Olha, o programa de liderança, o programa de coaching de coaching executivo na Nova SB, em parceria com a Henley, eu acho que teve diferentes impactos. Eu acho que do ponto de vista de impacto pessoal, acho que a rapidez e o impacto que estas sessões tiveram em mim foi brutal. Porquê? Nas sessões de coaching que nós tivemos, ou nas sessões de aprendizagem que tivemos durante o programa, nós tivemos muitas sessões de coaching em que os nossos colegas ensaiavam connosco as técnicas, não é? Portanto, as técnicas que eram aprendidas eram treinadas durante as sessões e acaba por ser inevitável que cada um de nós trouxesse desafios ou situações reais para a equação. E como existe uma real necessidade e vontade de aprender por parte dos participantes, a abertura à reflexão, logo à partida, era muito grande. E por isso a vontade de identificarmos opções para a nossa própria transformação também foi espetacular. Portanto, eu senti que mesmo durante o programa eu eliminei uma série de crenças pessoais, preocupações que na verdade não tinham valor nenhum ou muito pouco valor na minha vida, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Portanto, eu acho que a rapidez de transformação foi, para mim, a maior surpresa, sobretudo estando há muito tempo a trabalhar na área. Em segundo lugar, eu acho que, ao compreender o valor do programa e consciente também da minha missão, não só na escola, como líder de equipa, eu tive a oportunidade de cruzar, e foi aqui um desafio que eu lancei à Alexandra Pereira, que era aqui a Master Tutor aqui do nosso programa, de realizar as 100 horas de coaching que eu e os meus colegas tínhamos de fazer para efeitos de credenciação no ICF. Promovemos aqui a oportunidade de desenvolvimento de outros alunos das pós-graduações que estavam a decorrer na escola, assim como equipas internas da Nova SPE, e ao mesmo tempo procurando contribuir para o acesso à educação de alunos de licenciatura. E eu passo a explicar. Parece assim um bocadinho confuso, mas é muito simples. Os alunos de coaching executivo da primeira edição ofereceram-se para fazer coaching a alunos das outras pós-graduações e também de elementos de staff e de faculty aqui da Nova SPE. E, em troca, esses alunos das pós-graduações doavam um valor simbólico a uma bolsa, que é a Binova, que é um fundo de apoio de acesso escolar aos alunos de licenciatura. E, desta forma, os coaches eram remunerados sobre a forma de bolsa, que revertia para os alunos das nossas licenciaturas e que, ao mesmo tempo, contava para as tais 100 horas obrigatórias para a conclusão do processo de certificação e depois posterior credenciação. Eu sei que isto é uma externalidade do programa, que continuamos a desenvolver, mas foi altamente gratificante. E já agora aproveito também para agradecer a generosidade dos meus colegas da primeira edição, nomeadamente aqui a Madalena, terem feito parte desta jornada. Finalmente, eu acho que há aqui uma terceira dimensão importante. Eu sinto que, pouco a pouco, o tema do coaching tem entrado também no mindset da organização que sirvo, a escola, como uma alternativa ao desenvolvimento individual. Sinto que deixou de ser aquele tema sensível, ou às vezes poderia ser visto como um caminho de recuperação, por uma coisa muito normal e até desejada. E, portanto, eu hoje sinto que este tipo de programas contribuem largamente para a criação de culturas de coaching e isso deixa-me também particularmente orgulhoso. Uma nota de rodapé só para a importância também das tutoras do programa, Alexandra Pereira, que está aqui hoje connosco, mas também a Aida Chamissa, a Susana Carvalho, e com as suas diferenças trouxeram a diversidade que o grupo precisava para construir a sua própria identidade como coach, que é um dos principais desafios, que é, depois de sabermos a técnica toda e as práticas e treinar, e qual é a nossa identidade, onde é que vamos focar, qual é o nosso estilo. E eu acho que a diversidade das tutoras foi muitíssimo importante para irmos pouco a pouco descobrindo a nossa própria identidade como coach. Obrigada, Pedro. E Alexandra, com isto também pergunto se, para além de tudo o que já foi dito e desta transformação pessoal e profissional também que este programa nos traz, o que é que tu gostavas de destacar aqui sobre a proposta de valor deste programa? Mas já muito foi dito, não é? Desde a parte mais prática do programa, que não deixa de ser um programa de uma universidade e, como tal, tem todo um corpo teórico que sustenta depois a aplicação e a ida para a prática, e isto tudo acontece num crescendo, não é? Portanto, nós começamos com uma tomada de consciência,
a convidar os alunos a tomar consciência sobre si mesmo, sobre os processos, sobre o que é isto do coaching, porque muitas das vezes eu gosto de dizer que só quem passa pelo processo é que realmente sabe o que é o coaching, é que consegue interiorizar o que é o coaching. Portanto, nós começamos nesse crescendo, depois há um segundo módulo que oferece uma panóplia de ferramentas, todas com suporte teórico e científico, em que convidamos os alunos a irem experimentando, para acabar numa integração em que os alunos são desafiados, como o Pedro já disse, a criar a sua própria identidade enquanto coach. Ou seja, nós não temos um framework específico que é igual para todos e que serve para todos os propósitos. Portanto, com muita base em teorias da psicologia e ferramentas da psicologia, até depois um coaching mais sistémico, nós oferecemos aos alunos a oportunidade de pensar, de refletir sobre o que realmente para eles vai ser a uniqueness enquanto coach, não é? A singularidade, o que é que eles vão oferecer diferente e que vão trazer diferente na sua abordagem enquanto coach. Para além disso, o Pedro já disse, eu acho que é das frases mais referenciadas, é que nós temos sempre, no mínimo, 2 tutores em sala, dependendo do número de alunos em sala, o que também oferece, e a Margarida também na Henley, portanto, o programa é exatamente igual ao da Henley. Todos os alunos têm acesso a todo o material, a toda a biblioteca, a todo o histórico de conhecimento que a Henley oferece, estando em Portugal, com uma vista magnífica e num sítio magnífico, mas, portanto, a oportunidade de ter tutores em sala que têm muita prática no coaching, portanto, como coaches externos, mas que têm feito da sua vida este métier, e que têm formas diferentes, não é? Têm a sua própria uniqueness no coaching, oferece também diversas perspectivas, diferentes formas de olhar. Para além disso, obviamente, nisto já é uma certificação que oferece depois a possibilidade de uma credenciação em as 3 associações internacionais mais reconhecidas, a International Coach Federation, a European Mentoring and Coaching Council e a Association for Coaching. Portanto, qualquer aluno que termine este curso pode depois das horas que o Pedro estava a falar, está em condições, não é? Nós, inclusive, portanto, depois da parte mais presencial em sala, os alunos têm, e julgo que a Margarida, o processo foi o mesmo, têm um mentoring online, onde têm que também apresentar uma gravação em que nós ajudamos a validar, nós não, os professores da Henley, aí serão professores da Henley, o que adiciona ainda mais a diversidade, ajudam a identificar a gravação que deve ser submetida para efeitos de credenciação. Também queria referir que a nossa, precisamente por estarmos à distância, não é? Apesar de todo o meio tecnológicos online e poderem ter acesso direto à Henley, nós decidimos aqui em Portugal acrescentar alguns módulos que no fundo fazem um acompanhamento, não deixam o aluno esquecido ou sozinho na sua continuação com a Henley. Portanto, nós cá depois temos módulos adicionais ao longo dos meses em que os alunos vão ter o mentoring e a supervisão online, em que o nosso objetivo foi também dar uma componente muito prática de como utilizar o coaching com grupos, com equipas e dando este contexto do que é que são isto de culturas de coaching, como tornar as empresas mais com uma coaching approach, não é? Portanto, tudo isto acho que respondi à tua pergunta, Madalena, não sei se... Se calhar só ia complementar, porque há uma pergunta aqui no chat que pergunta precisamente se o curso é focado apenas em coaching executivo. E como a Alexandra tinha comentado, de facto, como
O programa é complementado com outros módulos adicionais, não só tem a dimensão de coaching executivo, mas também inclui módulos de coaching de grupo e equipas, managerial coaching para as lideranças e culturas de coaching. E, portanto, existe este complemento que vai para além daquilo que é o coaching executivo per se. Deixa-me fazer também aqui uma ressalva. Muitas das vezes há uma confusão do life coaching. Pronto. O coaching é coaching, ok? Não há... Depois, a forma como nós vamos para o mercado é que nos diferenciamos em termos de posicionamento, não é? Ou eu estou mais dentro das organizações, ou eu vou e faço coaching mais para indivíduos e a título privado, e aí será isso que eu chamo de life coaching, mas admitindo que há outras definições. Nós não fazemos psicologia, não é? Coaching. E, portanto, como tal, coaching é sempre coaching, e, portanto, a componente que nós damos de formação em coaching é para qualquer utilizador do conceito, não é? Não sei se respondemos à pergunta também, se a pessoa tiver. E Madalena, não sei. Sim, não ia concordar, é que realmente é orientado para o coaching executivo ou para o coaching das organizações, mas é como tu dizes, a certa altura é uma competência que tu utilizas no âmbito que quiseres utilizar. E, portanto, acaba por ser um pouco mais abrangente do que só o coaching executivo, ainda que tenha, neste caso, muitas matérias, como disse o Pedro, complementares, para entender como funciona uma organização e como é que pode ser maximizado o potencial das nossas pessoas dentro das organizações. Acho que no fundo é isso. Vou procurar... Eu aprendi, Madalena, eu aprendi que ao fim da terceira sessão é sempre life coaching, não é? Porque já ganhamos uma proximidade que... É verdade. Pronto, portanto ganha-se... E é bom que haja esta empatia entre coach e cliente. Completamente. Vou partilhar aqui uma das perguntas que faz a Susana Lourenço, que é uma das que eu gosto muito também, que é: qual é a diferença entre fazer psicologia e fazer coaching? Que eu vou dar ali à Alexandra, se calhar, se algum dos outros quiserem, mas acho que é uma ótima pergunta para desmistificar. Psicologia é um processo terapêutico, ok? E nós aqui não estamos ao nível da terapia, não estamos a tentar resolver problemas. Nós estamos a ajudar uma pessoa saudável a maximizar as competências que já tem ou que eventualmente tem escondidas e não se apercebe delas, ou porque em determinado momento da sua vida há competências que servem mais do que outras, e portanto esta é a grande diferença entre a psicologia, terapia, muito mais focado em fatores de resolver problemas, do que o coaching, que é completamente focado num indivíduo saudável, um indivíduo ou uma equipa saudável, para maximizar ainda mais as suas potencialidades. Não sei se o Pedro ou a Margarida querem complementar. Eu diria que, enfim, eu diria também porque sou psicóloga, não é? Portanto, eu acho que é muito importante aquilo que a Alexandra disse, nomeadamente porque na prática, por vezes, nós coaches, num processo de coaching executivo, que tem naturalmente um objetivo que é X, Y ou Z, não é? Portanto, que esses objetivos são definidos no início entre o coach e o coachee, mas a certa altura nós podemos aperceber-nos que há, e a mim aconteceu mais que uma vez, de que existem determinado tipo de problemas que são da psicologia e que não são do coaching. E, portanto, aí há que fazer o adequado encaminhamento para alguém que faça efetivamente terapia, mas é muito importante esta diferença, e também para o próprio coach perceber que não deve entrar nessa matéria. Mesmo, enfim, eu sou psicóloga, mas não sou psicóloga terapeuta, eu nunca fiz terapia, não sou clínica, não tenho a especialidade, a minha especialidade por acaso até foi em pedagogia, mas depois, enfim, toda a vida trabalhei em psicologia organizacional, portanto eu não tenho conhecimentos nem competências suficientes para fazer terapia ou para fazer psicologia clínica.
que é aquilo que habitualmente. E, portanto, é muito importante que o coach profissional, que não tem que ser psicólogo, se aperceba o quando é que tem que fazer este direcionamento para uma especialidade diferente. Eu já agora aproveitava e ainda acrescentava um pouco mais ao que a Margarida está a dizer. Por isso é que é tão importante estes cursos de média e longa duração, porque nós trabalhamos não só ao nível das competências, mas muito ao nível da ética e o que é possível e não é possível, porque há muitos limites que são muito facilmente transponíveis, não é? E eu agora de manhã posso acordar de manhã e lembrar-me, agora não tirei o curso de Psicologia, mas quero ser coach e não tem nada a ver, não é? Portanto, há aqui uma clara aposta na formação da ética em coaching, de forma a diferenciar o que é o coaching e o que é outras metodologias, como o mentoring. Eu vi que alguém também no Q&A estava a Estava sim, para diferenciar o coaching e o mentoring. O mentoring é muito mais direcionado, ok? Portanto, parte do princípio que há uma pessoa mais experiente quer tecnicamente, quer na cultura organizacional, que vai passar os seus conhecimentos de acordo com o seu quadro de referências a outra pessoa, ok? No coaching, o que nós trabalhamos, e por isso é que também deverá ser uma formação médio-longo, e que eu acho que toda a vida nunca mais paramos e aliás, as credenciações são renovadas de 3 em 3 anos, não é à toa que estas organizações, de facto, estas associações têm alguma solidez depois, os clientes procuram muito mais pessoas credenciadas nestas organizações, precisamente porque oferecem, garantem que a nossa formação é renovada, precisamente porque uma coisa é aquilo em que eu acredito e que se foi a minha aprendizagem, e eu quando a transmito de acordo com o meu quadro de referências, e isto é o mentoring, não é? Portanto, eu tenho um mentor, uma pessoa que sabe mais de alguma coisa do que a pessoa o mentee que está a aprender com o mentor. Aqui não se trata de aprendizagem, trata-se de uma parceria em que uma pessoa em igualdade não sabe tanto de mim quanto eu sei, o cliente, não é? O cliente sabe mais do que o próprio coach e, portanto, o coach é apenas parceiro nesse caminho de descoberta e desenvolvimento individual. Eu se calhar posso complementar aqui a pergunta do Carlos relativamente à diferença entre coaching e mentoria, também complementando o que a Alexandra comentou. O coaching tem um foco muito mais na exploração do potencial do coachee, ou como o ICF diz, o cliente. Cada vez utiliza-se menos a expressão coachee para nivelar o papel do coach com o cliente, porque é, como a Alexandra disse, é uma relação de paridade, de parceria, mas utiliza os recursos do próprio cliente, não utiliza os recursos do coach. Enquanto na mentoria tem um foco no desenvolvimento do mentee, da mentee, utilizando a experiência do mentor como recurso de base. E que pode ser mais sénior ou não, porque cada vez mais existe peer mentoring, existe o reverse mentoring, mas o recurso está no mentor, seja ele mais sénior ou mais júnior. A duração, tipicamente, do coaching é mais de curta duração, enquanto a mentoria pode ser uma relação de muito mais longo prazo. Tipicamente, o coaching tem um foco mais profissional, a mentoria pode ter algum caráter pessoal. Os coaches normalmente têm técnicas e instrumentos formais para apoiar o cliente. O mentor baseia-se, como a Alexandra disse, muito mais na sua experiência de vida, de profissional, para apoiar o mentee. E, tipicamente, a compensação, quando se fala de compensação, no caso do coach, tipicamente é remunerado, na maior parte dos casos. Já no caso da mentoria, geralmente é baseado numa lógica de voluntariado. São, assim, as principais diferenças que eu destacaria logo de imediato. Obrigada, Pedro. Ainda voltando à questão da psicologia, e a Inês Travassos Bento faz aqui uma pergunta que é, tendo em conta que existem cursos de coaching dedicados a pessoas com base académica em psicologia, como é que nesta formação em específico é gerida essa possível diferença de backgrounds? Quer responder, Margarida? Avanço eu? Enfim, eu acho, para ser sincera, quando eu fiz a certificação em coaching em Enli, eu nem sei muito bem a formação das pessoas. Ou seja,
o que nós estávamos ali era todos com um determinado objetivo, que era ter um conjunto de aprendizagens relacionada com o coaching. Enfim, e não era sequer muito importante, eu não me lembro, eu sei que fiz a formação com 30 pessoas, portanto, que eu conheci, pronto, não eram quase todos ingleses, não havia ninguém, e havia outras nacionalidades, mas não havia ninguém português, havia espanhóis, etc. Mas, enfim, a base de partida para esta formação e para esta certificação é mais, eu diria, do interesse do próprio formando, do interesse, do gosto, das características. Se vocês me perguntarem, toda a gente pode ser coach? Eu acho que não. Nem toda a gente pode ser coach. Há pessoas que são tão centradas em si próprias e tão cheias das suas verdades que se calhar nem sequer veem o outro como um ser igual a si e com a possibilidade de desenvolvimento em termos de potencial. Portanto, as pessoas que são muito centradas em si e que não veem para além disso têm dificuldade em ser coach. Mas, portanto, eu diria que não é absolutamente obrigatório, não é obrigatório de maneira nenhuma, digamos que um bom coach seja psicólogo. Eu sei que a Faculdade de Psicologia, a Ordem dos Psicólogos, defende que o coaching devia ser só feito por psicólogos. Eu não sou propriamente apologista disso. Acho que tem muito a ver com as características individuais, com o gosto individual, e, portanto, que talvez as pessoas que são psicólogas de formação tenham algumas vantagens quando estamos a falar desta diferenciação, quando é que eu descubro que alguém precisa de terapia ou de psicologia clínica. Pode haver aí uma pequena vantagem, porque se calhar conhecemos mais do comportamento humano do que outras pessoas, mas pouco mais do que isso. Eu acho que um bom coach tem que ser alguém com características que veja o outro como igual a si próprio, que acredite que é uma pessoa com potencial de desenvolvimento, e essas características pessoais do coach acabam por ser mais importantes do que a sua formação académica, na minha perspectiva pessoal. Obrigada, Margarida. Acho que foi bastante explícita. Agora, só para Claro. clarificar, na primeira edição que tivemos aqui na escola, nós tivemos médicos, engenheiros, gestores, mas cada pessoa, e a Madalena estavas lá, cada pessoa trazia um background completamente diferente. Tínhamos pessoas que já eram coach há muitos anos e outros que tinham começado a jornada no próprio programa. Mas, de resto, aquilo que a Margarida Barreto eu subscrevo inteiramente. A vontade de servir, a empatia, a capacidade de escuta, a maturidade são características pessoais muito importantes. Eu acho que não é um exercício para qualquer pessoa, mas eu acho que tem muito mais a ver com algum background profissional que dê uma maior perspectiva dos diferentes desafios que as pessoas possam estar a sentir, e depois um conjunto de características mais pessoais para garantir que consegue fazer um bom trabalho enquanto coach, claramente. A capacidade, por exemplo, eu acho que se eu tivesse que escolher, assim, as características imediatas era a capacidade de manter a presença, a escuta ativa, a empatia, a capacidade de criar um ambiente seguro e de confiança, são logo aspectos absolutamente basilares de um coach que, por vezes, como a Margarida estava a dizer, há pessoas que não conseguem, estão mais preocupadas em encontrar a solução para a pessoa do que propriamente ajudar a pessoa sozinha a encontrar a solução. Eu queria também dar aqui só uma nota, porque muitas das vezes há este reforço da parte da ordem ou da parte de alguns profissionais da psicologia, eventualmente, porque não conhecem bem os programas, eventualmente, ou porque estão-se a referir a cursos mais de curta duração. Os cursos longos, como eu disse há pouco, reforçam muito a componente ética e o código ético. E ter práticas de supervisão. Nós temos supervisão dentro do curso e depois fora do curso continuamos a estimular a supervisão. Portanto, são tudo práticas que, se perguntarmos a um psicólogo, eu sou mestre em psicologia, mas também não tenho formação de base em sociologia, mas são as práticas que um psicólogo recomenda para depois se conseguir trabalhar com outro ser humano, não é? Sim, sem dúvida. Alexandra, eu penso que esta será provavelmente a última pergunta.
E a Fernanda Coelho pergunta aqui se o programa é útil para quem já tem formação em Executive Coaching por uma entidade certificada pela ICF e já tem algumas horas de prática. Nós já vimos pessoas connosco, mas eu deixava para ti a responder esta pergunta. Sim, isso eu se calhar faço uma pergunta à coach. O que é útil para a pessoa? Não é? Eu não sei o que é útil para a pessoa. Portanto, eu acho que isto depende muito do nível de maturidade no coaching, do que é que querem aprofundar mais, de conhecer novos modelos, novas componentes ou não. Se querem conhecer e interagir com outro nível, talvez um nível mais com uma componente teórica forte, que prova alguma cientificidade em alguns modelos, mas eu diria que será uma resposta para a própria pessoa responder, não é? Compreendo. Tínhamos aqui uma aqui outra questão que tu já respondeste, ok? Sim, mas a Susana colocou aqui a Susana Lourenço colocou aqui uma questão importante que várias pessoas têm-me colocado em mim a título individual, que é esta última, Madalena. Ok. Ao fazer esta certificação e as horas de prática recomendadas, fica automaticamente acreditada pela ICF? Ok, vou responder, ok? Então, há uma diferença entre certificação, acreditação e credenciação, ok? Então, certificação é quando uma pessoa faz um curso de qualificação e obtém um certificado. Neste caso concreto, obtém um certificado da Henley e um certificado da nova SPE, ok? 2 grandes certificados, diria eu. Eu próprio não tenho. Atenção. Depois, a acreditação é feita a cursos, portanto, as entidades neutras, neste caso a ICF, a MCC, a AC, acreditam cursos para, dizem-nos assim, vocês, sim senhora, têm as competências necessárias, têm os estándares requeridos para dar formação a pessoas que, quando acabam, podem vir direito a nós pedir uma credenciação, ok? E, portanto, não é com o certificado que eu fico apta. Antigamente havia as carteiras profissionais, sabe? Se alguém for assim da minha geração lembrar-se-á, não é? As pessoas tinham carteiras profissionais ou tinham os CAPs, os certificados de aptidão profissional, que conferiam capacidade para a pessoa exercer uma determinada função. E esses certificados de aptidão profissional eram atribuídos por entidades neutras, isentas, não eram a própria escola que deu a formação que passa a credenciação. E aqui é a mesma coisa, tanto a International Coach Federation como a MCC e a AC são entidades isentas, porque não têm qualquer comparticipação nas escolas que estão a dar formação e têm uma série de requisitos que que cada pessoa que quiser aquela credencial tem que submeter esses requisitos, preencher esses requisitos para obter uma credenciação nessas escolas. Ok, o que é que acontece? A nossa formação consegue preencher e ajudar a preencher todos os requisitos necessários para ainda mais, como o Pedro disse há pouco, nós até facultamos as horas de coaching necessárias, ajudamos a criar as horas de coaching necessárias para submissão. Depois, no caso da International Coach Federation, a única coisa que tem que fazer é um exame de prova, uma prova mesmo de 3 horas, mas isso é feito passando por qualquer programa, tem que se fazer aquela prova adicional. No caso da MCC, tem um tutor que ajuda, mas nós não temos, portanto, o trabalho reflexivo e de aprofundamento de escrita e de registro é de tal maneira intenso, porque é a grande diferença. A International Coach Federation é mais na prática, observa competências, a European Mentoring and Coaching Council observa mais o processo reflexivo que conduziu um coach a tornar-se coach. E, portanto, todo esse processo é feito também na escola, na nossa formação, e a AC, não sei bem
mas julgo que também terá todos os requisitos para depois ser só submeter. Ok. Muito bem. Obrigada, Alexandra. Nós chegamos ao final da nossa sessão. Eu queria vos agradecer, Pedro, Alexandra, Margarida, por terem participado e a todos os que estiveram também connosco. Se tiverem mais dúvidas, mandem-nos um e-mail e a equipa irá esclarecer. E muito obrigada, espero ver-vos a todos nos corredores muito em breve para fazer a certificação. Obrigado, Adeus, Madalena. boa tarde. Obrigado a todos. Obrigada a todos, boa tarde, foi um prazer colaborar Prazer. convosco. Obrigada, até à próxima.